Paz, graça, saudar a todos, mais uma vez, cumprimentar a todos, que espero estejam bem, saúde, que Deus possa os aguardar como sempre. Então, mais uma vez, para compartilhar convosco o propósito de Deus que tem contigo, que tem com todo homem. Então, Deus é sempre um Deus dos propósitos. O maior propósito de Deus que tem na face da terra é com o homem. O maior propósito de Deus que tem na face do mundo é contigo, que se encontra em vida e respiração. Deus tem maior propósito contigo que é crente. Deus tem maior propósito contigo que é religioso. Deus tem maior propósito contigo que é um pecador. Só para ver todas as coisas existir na face da terra é por causa do propósito do homem que Deus tinha com ele. Se Deus não tinha nenhum propósito, como não haveria nada de existir as coisas. Não teria nenhum como para existir, como estamos a ver, telefone, mas que foi o homem que fez mais por tudo, por causa do propósito de Deus que tinha com o homem. Desse para ver todas as coisas são feitas para o homem. São feitas para o homem. Então vamos hoje entrar no tema de hoje. Então o tema de hoje vamos falar sobre inspiração. Inspiração. Então o tema de hoje, por quê? Porque que a primeira coisa que falar outro vídeo, vou falar sobre a revelação. Existe uma diferença entre inspiração e revelação. Então vamos trabalhar sobre inspiração hoje. Quando quer falar sobre inspiração, quer falar da própria Bíblia, que a Bíblia é o livro inspirado. Então isso é que vamos entender a diferença. Não vou explicar os que revelação. É que existem vários livros que são usados dentro da igreja, são livros não são inspirados. Então são livros feitos para homens. Há várias igrejas que não usam a Bíblia Sagrada, então esses não têm uma inspiração. Se você quer acreditar, pergunta a um muçulmano, dizer que esse vosso livro, o Corão, foi inspirado. Pode dizer, não foram inspirados. Também existem outros livros que não foram inspirados. Se haver oportunidade, posso dar continuidade nesse vídeo sobre inspiração para dizer quais são os livros que não foram inspirados da própria Bíblia e não foram inspirados. Então, hoje quero falar sobre inspiração. Quando falamos sobre inspiração, estamos a falar sobre por causa da Bíblia. Então, para mostrar que a Bíblia é um livro inspirado. Então, existe diversidade de tipos. Existem diversidades, tipos de inspirações que vivemos já hoje em dia após. Por exemplo, para uma pessoa para vestir bem, se uma pessoa quer vestir melhor, tem que se inspirar no alguém. Por exemplo, uma pessoa para que são jogadores, outros, por exemplo, se inspiram em outros para ser melhores jogadores, como Mbappé, como Haaland. Então, eles se inspiraram em Cristiano Ronaldo. Isso significa eles apreciaram o futebol de Cristiano Ronaldo para dar melhor. Outros se inspiram no Messi para dar melhor futebol. Outros cantam melhor por ter inspirado em outros cantores. Por exemplo, eu tenho pregador que me inspiro neles, eu me inspiro neles. Eu principalmente me inspiro nos pregadores que eles tudo trabalham dentro com tudo na Bíblia, trabalha dentro do tesouro, que muito mais que eu me inspiro os pregadores, porque temos três tipos de pregadores. Temos pregadores textuais, temos pregadores positivos, temos pregador tópico. Eu me inspiro muito mais nos pregadores positivos, o trabalho dentro da Bíblia resolve o assunto. Quando acompanho os pregadores positivos, consigo ficar com a ideia. Mas eu não sou pregador positivo, sou pregador tópico. Mas mesmo assim, me inspiro nos positivos. Anda para dizer que nós todos sempre temos fonte de uma inspiração na vida. Se, por exemplo, uma pessoa quer ter sucesso maior, sempre se inspira na alguém. Mas não é esse tipo de inspiração que estou falando e que são humanos que fazemos parte da vida. Estou falando da inspiração da Bíblia, da Palavra de Deus. Vamos entrar no assunto. Hoje vamos trabalhar com 4 pontos sobre inspiração. Então esses 4 pontos vamos trabalhar dentro, vamos trabalhar com dentro 4 perguntas relacionadas com a inspiração. Então vamos responder essas perguntas baseadas na inspiração a favor do assunto da Bíblia. Perdão.
Então, sobre inspiração, vamos responder 4 perguntas. Então, primeiro vamos definir o que significa a palavra inspiração. Então, eu não quero definir essa palavra com significado dicionário, dicionário língua portuguesa, palavra inspiração, já ouvi a palavra inspirar. Então, são 4 perguntas. A primeira pergunta, vamos a pergunta, o que significa inspiração? Eu, a palavra inspiração, não vou responder pela dicionário língua portuguesa, porque estamos a tratar assunto bíblico. É que, por exemplo, a palavra dicionário língua portuguesa disse inspirar significa introduzir ar nos pulmões. Então significa o ar no ar, é movimentar nos pulmões. Então sufruar é pôr o ar por dentro, mas não é essa a definição que eu quero. Eu quero que entenda, a palavra inspiração significa movimentar ou mover. A palavra inspiração significa orientação. A palavra inspiração significa guia. A palavra inspiração, para que entendamos melhor, a palavra inspiração, quando estou falando, é que quero que para muitas pessoas entendam, não entramos na língua portuguesa, quero entrar numa linguagem que vamos chegar a uma percepção para entendermos que a Bíblia é um livro inspirado, a Bíblia é um livro de inspiração, e que quer que para entendermos, para conseguirmos diferenciar outros livros. Então, quando digo a palavra inspiração, significa orientação ou guiamento. Deixa eu dar exemplo. Quando eu pego caneta que escrever o assunto, a caneta é minha, a caneta depende de mim. A caneta depende de mim significa é eu que oriento a caneta que deve ser. É como a palavra inspiração significa orientar o que a pessoa deve fazer. A inspiração significa ele que orienta. A inspiração significa ele que dá ideia. A inspiração significa ele que ele inspira. A inspiração é ele que significa que guia. Por exemplo, vamos deixar ela falar um pouco quando fala-se sobre os palestrantes. Os palestrantes estão na frente da multidão a se comunicar. O objetivo principal do palestrante é inspirar as pessoas que estão a se comunicar com ele. Porque se ele fala, não inspira as pessoas que estão a falar com ele, as pessoas nada vão receber, as pessoas nada vão fazer de acordo com o assunto que trata. Estamos a dizer que todas as pessoas que estão na palestrante, eles dependem pelo palestrante que está a moderar o assunto. Então, a fonte principal é de inspirar. É dele. Quando falo de inspirar, não estou falando de incentivar, estou falando de inspirar como uma capacitação de sobre orientar aquelas pessoas. Que as pessoas, como posso dizer, que eles que entram dentro do assunto do palestrante, que fica apegado dentro do assunto do palestrante. Então, isso eu posso dar exemplo, mas com a Bíblia é diferente. Isso eu quero fazer com que muitos podemos conseguir entrarmos no ritmo da Bíblia. A inspiração significa ser orientado. A inspiração significa ser guiado. A inspiração significa ser capacitado. A inspiração significa ser usado. A inspiração significa ser dominado. A inspiração significa estar sob o controle do comando do alguém. A inspiração significa estar dentro da ação, da ação. Posso dizer que a inspiração está dentro, orientado. Então, a palavra inspiração significa ser guiado, orientado. Porque eu, como disse, que me inspiro pelos pregadores positivos, eles não estão a orientar, eles estão a pregar, depois eu me inspiro pela forma que estão a pregar. Não é essa forma que estou a tratar a inspiração, como a pessoa que inspira como o cantor está a cantar, como a pessoa se inspira como outra pessoa está a louvar na igreja, como outra se inspira como o professor dá aula na escola. Não estou a falar dessa forma, estou a falar a inspiração é você ser guiado. Como eu dei exemplo, caneta. A caneta está sobre o momento mandado no controle. Então significa quando uso caneta, entre aspas, é só que inspiro a própria caneta. Então,
significa o caneta nada possa fazer sem o meu controle, sem o meu mandado, sem a orientação. Caneta por si mesmo tem tinta para escrever, mas nada possa escrever sem a minha escritura ou as minhas palavras, outras palavras. Para que entendamos, as palavras que são escritas no caderno, eles dependem da própria minha escritura. Há formas como teclados, como muitos trabalham com computadores, muitos trabalham com telefones. Então, os teclados são próprias pessoas que inspiram esses teclados, usam para. Os teclados dependem da própria a pessoa que quer escrever, quer digitar mensagem, quer digitar o e-mail, um texto no computador, várias situações. Mas isso quer dizer, só estou dizer que o homem é robô. Quando diz que é robô, estou dizer que o homem é um instrumento, é um instrumento para aspiração, é um instrumento que nada pode fazer, é um instrumento de ser usado para o objetivo beneficiado de acordo com a aspiração, da forma que a caneta é objeto para que o homem use e usufrui os seus trabalhos, os seus efeitos, as suas atividades. A caneta por si mesma nada possa fazer, pois está sob no comando e no controle do homem. É da mesma forma, a aspiração é estar dentro da orientação. A aspiração é estar dentro do guiamento. Significa homem nada pode fazer fora do guiamento, fora da aspiração. Então, a aspiração é a fonte do usar o homem como seu instrumento para as suas utilidades, para o seu objetivo, para a sua função. Da mesma forma, o homem que fez caneta para as suas utilidades. Então, estamos a dizer, a aspiração é ser guiado, ser orientado. Então, não o homem colabora na aspiração. O homem não colabora, como falei na palestra. A palestra vai depender da pessoa. Se um palestrante está ali a fazer uma palestra, tem 100 pessoas, vai escolher a só dá para ser inspirado, pegar aquele 10, 50% vão pegar, 50% pode não pegar. Ou todos podem pegar, mas ele não usou aquelas coisas como seu instrumento. Ele transmitiu o seu conhecimento, ele transmitiu as suas ideias, ele transmitiu o objetivo para inspirar. Não é essa forma que estamos a falar sobre inspiração da Bíblia. A inspiração da Bíblia é estar no controle, é estar dentro do projeto da inspiração que está a ser guiada, a ser orientada. A inspiração parte do nada. Da mesma forma, a caneta parte do nada, porque a caneta depende da pessoa. É quando um palestrante te inspira. Quando quer falar com isso, quer que as pessoas entendam que a Bíblia é um livro da inspiração, é um livro ser guiado, orientado. Então, para dizer que é parte da inspiração, significa isso, ser guiado, ser orientado. A palavra mais significativa para que entendamos, significa a palavra inspiração, entender que é ser guiado e orientado. Pega essas duas coisas, ser guiado e orientado. Da mesma forma, o carro como é conduzido. Então, o carro está sob o comando do condutor. Então, é da mesma forma, então, o que é ser guiado, orientado. Então, não quero que pegue aquela coisa de sufrar o promos no ar, não quero esse tipo de coisa, não. Quero uma palavra clara, específica, ser guiado, orientado. Então, vamos ficar com essas duas palavras para que entendamos o significado verdadeiro da inspiração. Segundo a Bíblia, significa ser guiado e orientado. Vamos ler no versículo Pedro, vamos ler no segundo livro, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, para que não fujamos da memória. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, que vamos trabalhar dentro desse versículo. Diz assim, pois jamais a profecia teve origem na vontade do homem, mas vamos falar da parte de Deus impelido pelo Espírito Santo. Então estamos a dizer, não, é que o homem, inspiração significa ser impelido. Então, ok, ser impelido, então só esse tipo de coisa. Ok, vamos entrar no segundo ponto sobre a inspiração. Primeiro coisa, definimos que significa ser inspirado, significa ser guiado e orientado. Então, são essas fontes principais. Segundo ponto,
a quem foram inspirados. Então, segundo ponto, vamos falar a quem foram inspirados. Nós dissemos que, por exemplo, a caneta é usada para seus efeitos. A quem foram inspirados. Quando for a quem foram inspirados, a quem é uma parte muito fundamental, temos que entender e perceber. Por que eu coloquei essa pergunta como uma questão número 2? A quem foram inspirados? É que existe um determinado grupo específico que foram inspirado. Quando falamos da inspiração, não estamos a falar a qualquer tipo de elementos que entenderam, não. Por exemplo, a Bíblia fala que foram inspirados, vou falar pelo menos de 3 grupos que foram inspirados. Existem outros grupos. Existem primeiro grupos que foram inspirados profetas. Os pais não foram inspirados, temos que entender. Abraão não foi inspirado, Isaac não foi inspirado, Adão não foi inspirado, Noé não foi inspirado, Jacó não foi inspirado, Deus filhos não foi inspirado. A inspiração está nos próprios profetas. Então foram inspirados profetas, estamos a dizer que foram usados profetas como seu instrumento. Então, por exemplo, foram inspirados profeta Moisés, foram inspirados, como diz aqui a Bíblia, os profetas que podemos ver, por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 2, que Daniel escreveu da parte que recebeu da parte dos profetas, o livro então, que estava o livro que recebeu da parte dos profetas, porque foram inspirados por os profetas. Então, quando estamos a falar para os profetas, estamos a dizer, foram usados para que realizem uma tarefa. Da mesma forma que usamos a caneta para realizar uma tarefa. Então, estamos a dizer que foram guiados os profetas. A inspiração vem para está nos profetas. Então, mas a aspiração não for inspirada qualquer tipo de pessoas. A aspiração é para os foram inspirados, os profetas. Foram os profetas. Então, a aspiração significa ter um grupo específico que foram inspirados, ter um grupo específico que foram usados. Quando falamos da aspiração, estamos a falar de pessoas que foram usadas para escrever a Bíblia. Então, a aspiração que foram usados, orientados, guiados para escrever a Bíblia. Então, tem um grupo específico que são profetas. São profetas. Outras pessoas que foram inspirados foram os reis. Foram os reis que foram inspirados. Então, os reis que foram inspirados, nós na Bíblia encontramos que o rei Davi, estamos esquecendo o versículo, esqueci de procurar escrever, mas se ter dúvida que esse versículo, pode colocar uma pergunta, eu quero saber onde está escrito esse versículo, porque temos que defender, provar. Estou aqui para provar esse assunto. É que me esqueci onde está esse versículo que fala que o rei Davi, não sei, falou pela boca de Deus esse tipo de coisa, que Deus lhe fala, uma coisa assim. Ok, vou deixar para não me perder a memória, não acabar pecando por dizer versículo, uma interpretação. Mas os reis, como David foi inspirado para escrever a Bíblia, como o rei Salomão foi inspirado para escrever a Bíblia. Então, como o Samuel é rei, tanto profeta e juiz. Então, que foram inspirados esse tipo de pessoas. E também existem outros grupos que foram inspirados. Quando estamos a falar de profeta, estamos a falar de profeta Moisés, estamos a falar de profeta Jeremias, estamos a falar de profeta Daniel, estamos a falar de profeta Osés, profeta Isaías, profeta, muitos profetas, não, profeta Malaquias. Então, o outro grupo são os discípulos que foram inspirados. Os discípulos, quando dissemos, estamos a falar os discípulos que foram inspirados, estamos a falar de Mateus, estamos a falar de Marcos, estamos a falar de João e a diversidade de discípulos pode acontecer aí. Estamos a falar do apóstolo Paulo, estamos a falar de Lucas, estamos a falar do apóstolo Pedro, estamos a falar de João, apóstolo João, outros apóstolos. Então, esses apóstolos foram inspirados por Deus. Então, dissemos que a inspiração está relacionada com esse tipo de homens. Então, falei aqui apenas de 3 grupos que foram inspirados por Deus. Foram grupos dos profetas, grupos de reis e grupo de discípulos. O primeiro foi o grupo dos profetas, o segundo grupo foi o grupo dos reis, o terceiro grupo foi o grupo dos discípulos. Quero que entendamos alguma coisa aqui sobre a inspiração aqui. Como no segundo Pedro capítulo 2, versículo 21, segundo Pedro capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Pedro diz assim, que a profecia não provém da parte humana. Mas uma coisa, eu quero que nós percebamos aqui uma coisa muito interessante e importante, que o apóstolo Pedro estava dizendo que os discípulos, que eram dos discípulos, estava falando.
Porque quando digo isso, é que existe um grupo específico que foram inspirados foram orientados para escrever a Bíblia. Não estamos a dizer que foram qualquer tipo de pessoa foram inspirados, e não estamos a falar qualquer tipo de profeta, não estamos a falar qualquer tipo de discípulo, não estamos a falar qualquer tipo de reis. Porque quando digo isso, é que quero que as pessoas entendam, percebam esse tipo de coisa. Porque quando digo isso, é que quando falamos que foi inspirado, estamos a falar de um grupo que foi de um povo de Israel. Então, o povo de Israel tinha profetas, foram inspirados esses profetas. O povo de Israel era um povo de Deus, eles tinha reis, foram esses reis, alguns dos reis que foram inspirados, não foram todos os reis que foram inspirados de Israel, nem foram todos os profetas que foram inspirados do povo de Israel, os discípulos que foram inspirados do povo de Israel. Então, para dizer, são todos, ou vamos falar apóstolos. Apóstolos foram inspirados de apóstolos, quando diz a discípulos, são pessoas que andaram com Jesus, apóstolos. E não são todos os discípulos, os apóstolos foram inspirados foram inspirados, foram guiados, foram orientados para escrever a Bíblia. Então, alguns discípulos que foram orientados também faziam parte do povo dos judeus. Então, estamos a dizer que as pessoas que foram inspiradas são pessoas que fazem parte da comunidade do povo de Israel. Não foram inspiradas, pessoas que fazem parte fora do povo de Israel. Quando digo isso de inspiração, é que isso quer que as pessoas entendam que a inspiração não para um qualquer um. A inspiração não para um qualquer povo. A inspiração não para eu, Arcélio. Deus não pode me inspirar. Deus não inspira os homens. Temos que entender esse tipo de coisa. Então, a inspiração não tem nada a ver com qualquer tipo de ser humano. A inspiração tem a ver com um povo específico. Foi escolhido com Deus, que ali havia alguns profetas, que ali esses profetas foram inspirados, e não são todos, porque não havia, nem todos os profetas foram fiéis a Deus, e também havia os profetas que eram fiéis a Deus, mas não foram inspirados também. Vamos dar exemplo, o profeta Elías foi um grande homem de Deus, mas não foram inspirados. E vamos dar outro exemplo, o profeta Eliseu foi um grande homem de Deus, mas não foi inspirado. O rei Saulo foi o grande rei, mas não foi inspirado. Então, existem vários tipos de pessoas que não foram inspiradas, mas já faziam parte da comunidade do povo de Israel. Há um grupo que Deus viu que há necessidade que possa inspirar esses homens. Não porque esses são especiais, não que foram melhor, mas que nós sabemos que um dos profetas que fez algo coisa extraordinária, inexplicável, o primeiro é profeta Moisés, mas o profeta Moisés foi inspirado, deixa o profeta Moisés, mas o outro é profeta Elias. Então o profeta Moisés é por causa da dimensão que Deus lhe usou. É quando o profeta Elias é por causa da dimensão que ele passou, ou ele por causa de ter a fé de ser medida em Deus. Moisés dependeu da graça de Deus. É como profeta, ele posso dizer, ele alcançava o tamanho do acreditar no Deus. O Elias Moisés recebeu do céu para a terra, quando ele foi da terra para o céu. Então para dizer que o Elias é um profeta inexplicável, é um profeta incalculável, é um profeta que jamais podemos lhe calcular com isso. Para dizer que aquele profeta tem um algo extraordinário. Então, ele que podemos dizer que foi ele que foi direção a partir daqui da terra para o céu. Como Moisés recebeu do céu para a terra, tá grande esse tipo de coisa. Posso explicar outro dia para diferenciar esse tipo de coisa, deixar sair dessa matéria. Então, para dizer, existe profeta que não foram inspirados, mas são próprio Jesus que diz que João Batista não existe um maior profeta que João Batista, mas não foi inspirado. Anda para dizer que Deus viu quais são os grupos que há necessidade para inspirar. Senão o que significa outros são importantes, outros não são importantes, não. Há profetas que ouvem melhor do que esses que foram inspirados. Mas isso tudo quer dizer, existe grupo que foi inspirado, que faz dentro do povo de Israel. Nenhum rei foi do povo de Israel que recebeu uma inspiração fora de dentro do povo de Israel. Nem rei, nem discípulos. Quando fala disso, é dizer que a inspiração foi inspirada do profeta, foi inspirado do rei, foi inspirado dos discípulos, apóstolos, em um grupo específico, e que quero que as pessoas percebam. Não o Arcélio vai aparecer hoje dizer que foi inspirado por Deus. Não é um profeta que vai ver titular hoje dizer que foi inspirado por Deus. Existem várias pessoas que dizem que foram inspirados por Deus.
coisas pregaçadas, não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre isso. Então, Deus que inspirou, desculpa, que esses profetas foram inspirados, que foram orientados, guiados. Então, ok, vamos entender, agora vamos entender o 4 ponto, terceiro ponto, então aqui são 5 pontos, ok. Mas, deixa eu falar o segundo. Primeiro que temos que entender, pergunta 3. Por qual propósito foram inspirados? Temos que entender por qual propósito foram inspirados. Por qual propósito foram usados para escrever a Bíblia? Por qual objetivo foram guiados ou orientados para escrever essa Bíblia? A propósito é uma única. A aspiração ser ter um único objetivo maior, fora desse não tem outro meio. A aspiração, o propósito por qual foram inspirados ou escrever a Bíblia foi para que conhecemos a vontade de Deus. Porque Deus, para que Ele conhecemos a vontade dele, tinha que inspirar os homens. Por exemplo, Deus, para que nós guardamos seus mandamentos, como o povo dizer, aconteceu no Antigo Testamento, ele tinha que inspirar os homens, como no Éxodo, capítulo 20, versículo, capítulo 20 quase todo, Éxodo, capítulo 20 todo, que diz que, então Deus que diz assim, que não adorarás outro Senhor. Então, inspirou. Então, quando Deus inspirou, o propósito da inspiração do livro é conhecermos a vontade de Deus. É que Deus queremos que nós conhecemos a sua vontade de todas as gerações. É que Deus, por isso, o livro da inspiração é um livro dos séculos anos até agora. Então, foi um livro inspirado com propósito para conhecermos a vontade de Deus. Só para ver, até agora não se inspira mais ninguém. É a única fonte do livro que foi inspirado para conhecermos a vontade de Deus. É um livro que está funcionando na geração. Se tu olha, por exemplo, no livro de Gênesis, então o propósito de inspirar-se o povo de Israel foi a lei de 10 mandamentos, serviu até a chegada de Jesus Cristo. Não significou, precisou ser inspirado toda hora. Então a fonte da inspiração é de conhecermos a vontade de Deus. Sabemos o que é verdadeiro, o que é certo, o que é errado, o que Deus concorda, o que não concorda, o que permite e não permite. Então, inspirou-se, por exemplo, quando o povo de Israel, eles saem do deserto, a necessidade que foram inspirados para que conhecesse o Deus que lhe tirou do povo de Israel. A lei passou em gerações, que todos os povos. Então, o propósito da inspiração é para se conhecer a vontade de Deus. Foi essa a fonte de inspirar-se. Por isso, para guardar a lei de Deus, para guardar os mandamentos de Deus, para guardar as ordenanças de Deus, em tudo isso é uma inspiração. Para conhecer a lei dos Levíticos, para conhecer a lei dos reis, para conhecer os direitos do povo de Israel, da mesma forma que foi feita a Constituição da República, para que sabemos o que é permitido em um determinado país e não permitido, para que sabemos o que é aceito neste país, o que não é aceito neste país, quais são o que é permitido o ser humano no Brasil, o que não é permitido o ser humano no Brasil, o que é permitido no Portugal, o que é permitido na África, na Europa, em todos os continentes. Então é esse tipo da forma como se faz Constituição da República. Mas a Bíblia, a Constituição da República, só dar um exemplo, dizer que se inspirou para conhecer a vontade de Deus, se inspirou para se conhecer o Deus, se inspirou-se para se conhecer a Deus. Então, esse tipo de coisas. Então, a inspiração, propósito é para que se conheçamos, sabe qual é a vontade de Deus. A inspiração é a fonte de Deus que inspirou. A inspiração para se conhecer a vontade. A fonte principal é isso. Conhecer a verdade, muitas coisas não está a abranger. Se não tivesse o livro do guiamento, de orientação que a Bíblia, não é até agora, como africanos adorar nossos antepassados mortos,
própria roupa é adorar outros deuses, como a asiática é adorar as estátuas. E até agora ainda existe, não, mas por causa do que por não termos uma orientação divina, que é uma inspiração, é a fonte, é uma inspiração do livro, a Bíblia Sagrada. Ok, vamos no 4 ponto. Quem foi a fonte da inspiração? Quem foi a fonte da inspiração? Quem inspirou os homens? Quem orientou os homens? Quem conduziu, como fala dos profetas? Quem inspirou os profetas? Quem conduziu os profetas? Quem guiou? Quem usou os profetas, os reis, para escrever a Bíblia Sagrada? A fonte é o Espírito Santo. Vamos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Quando estou a ler um pouco a Bíblia, você não pode pensar que estou a usar a mesma. Sempre bom quando estar a acompanhar uma pregação, se vê, não tem memória forte. Menciona no caderno os pontos importantes, como aquele diz, estou a dar 5 pontos sobre inspiração. Então, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 21. Deixa eu ler no versículo 20. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura vem da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas o homem falará da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo. Então a fonte da inspiração é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele que usou o homem como o seu meio para se comunicar, para fazer o seu desempenho, a função, papel essencial. Então o Espírito Santo, da mesma forma, quando quer fazer a carta, usa caneta, quando quer fazer prova, quando quer registrar um ponto, como usa a caneta. Então a caneta, quem usa esse instrumento, a fonte é a pessoa que vai usar essa caneta. É da mesma forma a fonte da inspiração que usou os homens para realizar a tarefa, o seu trabalho, é o Espírito Santo. Estamos a dizer que um homem não tem nenhuma colaboração para dar ideia ao Espírito Santo, e foi o Espírito Santo. Apenas o homem foi usado pelo Espírito Santo. Podemos dizer que o Espírito Santo falou por intermédio dos homens. Da mesma forma, quando se diz que foi da mesma forma, os homens falaram da parte de Deus. Andava a dizer que o falar não parte da origem dos homens, parte da parte da orientação do Espírito Santo, parte das palavras do Espírito Santo, parte das palavras do Espírito Santo, parte dos pensamentos do Espírito Santo, parte do ditado do Espírito Santo. Então, é esse tipo de coisa. A fonte é o Espírito Santo que deu as palavras aos homens para escrever, que usou como seu instrumento. O Espírito Santo usou o homem como para realizar o seu trabalho, que devia usar o homem como a sua ferramenta. Porque o Espírito Santo não escreveu sozinho, porque essa pode entrar a questão duvidosa. É que se o Espírito Santo não teria usado os homens, ninguém ia testemunhar como é que foi inspirado a Bíblia. Por isso o Espírito Santo usou as pessoas para que as próprias pessoas consigam testemunhar que de fato foi inspirado. Você já, por exemplo, ouviu uma coisa dizer que há um animal que caiu do céu. Quando um animal cai do céu, há necessidade que primeiro a sua presença para que testemunhar. Porque se cai algo do céu e não está ninguém presente, não tem como só testemunhar. Vou dizer, só nós apanhamos essa coisa na terra. Não vou ter noção de onde que veio. Até significa sempre tem que haver o testemunho. Da mesma forma, quando sempre existe uma guerra perigosa, quando os militares vão lutar uma guerra, se chega outros militares, mata aqueles todos soldados, sempre tem que salvar o militar para um dos militares conseguir testemunhar como é que foi aquela guerra, como é que foram morrer as colegas, onde está onde que morrer. Porque se morrerem todos, ninguém vai conseguir testemunhar. Anda para dizer que isso é da forma, se o Espírito Santo, isso não significa e é algo que poderia ser impossível para o Espírito Santo, ou poderia ser impossível para Deus. Não, esse problema é que se ele não teria
usado o homem como seu instrumento. Não teria como para que o homem desse o testemunho. Não teria como o homem para que ele falasse, dizer que nós recebemos, como o apóstolo Pedro que fala, dizer que não vem da parte da origem humana, mas vem da parte dos homens, fala da parte de Deus. Então o apóstolo Pedro está a testemunhar, porque ele foi inspirado, foi usado com o Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro é o próprio a fonte do testemunho daquele que foi usado para que ele escrevesse as escrituras sagradas. Então só dizer, quando dizemos que o Espírito Santo é a fonte, não se trata da falta da incapacitação, é que ninguém era testemunhar. Por isso nós dissemos que esse livro foi inspirado, a fonte é o Espírito Santo, para que os homens testemunhassem. Porque os homens, se tivessem deixar a Bíblia, de repente o Espírito Santo iria escrever um livro, deixar para os homens, que chama de papel, ninguém ia testemunhar, dizer que é livro de Deus, porque ninguém conviveu aquela coisa. Da mesma forma, quando diz que cai algo do céu, ninguém vai testemunhar, porque ninguém conviveu. Da mesma forma, quando um soldado todos morrem, não fica um soldado, ninguém vai testemunhar, porque ninguém conviveu. Sempre precisa de ver onde há guerra, sempre escapa alguém para testemunhar. Onde há grande, e, por exemplo, um assalto perigoso, meio fora nos bancos, entre os bandidos, mata, sempre tem que escapar alguém para testemunhar como é que foi. Porque se não houver alguém para testemunhar, não tem como. Porque existem ladrões profissionais, existem ladrões que estudam o assunto, existem ladrões que sabem entrar em contato com o poder, entrar com alguém dos bancos para se desligar, câmeras não funcionam, câmeras não tem como para testemunhar. Sempre tem que haver alguém que vai conseguir testemunhar. Da mesma forma, o Espírito Santo usou o homem como a fonte para que testemunhasse. Por exemplo, se dissemos que a Bíblia é a palavra de Deus, é que o Espírito Santo usou o homem para que o homem consiga testemunhar, dizer esse livro é livro de Deus. Por fora do Espírito Santo, jamais o homem ia conseguir. O seu Espírito Santo não teria usado o homem, jamais o homem ia testemunhar o livro sagrado, que este livro é de Deus. É por isso, por exemplo, se há de ver muitos milhares dizer que não tem como para provar seus livros, só diz aquela pessoa, mas não tem fonte, ninguém esteve presente para testemunhar. Mas os apóstolos, os profetas, os reis são testemunhos pessoais que conviveram o assunto, que esteve em ação do assunto, são testemunhos. Da mesma forma, quando se diz que existe fantasma, é que alguém viu fantasma para nos testemunhar. Se alguém diz que existe algo que é algo anormal para nós, é que a pessoa tem que, pelo menos, uma pessoa conviver para vir nos testemunhar. Por exemplo, você quando diz alguém dizer que o mundo do Corão é um mundo obscuro, um péssimo, é que alguém já foi lá, me fez pactos, depois foi descobrir coisas vergonhosas, coisas humilhantes, e ele vai testemunhar para que nós saibamos o que está acontecendo lá. Ninguém pode testemunhar o mundo obscuro sem ter vivido. Da mesma forma, as pessoas que vivem no iluminação são pessoas que testemunham no julgamento, depois se arrepender. Está a dizer que há uma necessidade que as pessoas que esteja dentro do assunto para ver alguém para testemunhar. Todos testemunhos é que se conviveram. Da mesma forma, se Jesus Cristo não tivesse aparecido na terra, ninguém ia testemunhar que Jesus veio aqui na terra. Se ele tivesse nascido de uma gravidez normal, de uma gravidez, qual foi de uma gravidez, dizer, matéria relações sexuais, depois ele, como naturalmente, ninguém ia testemunhar, ia dizer que foi um homem humano. Então, para o próprio eles, ninguém ia entender que Jesus veio, era a palavra, se transformou em carne, porque a pessoa só viu uma criança nascer. Então, para dizer que o Espírito Santo inspirou. Se a pessoa não tivesse inspirado o Espírito Santo, ia estranhar toda a informação. Então, para dizer que o Espírito Santo é a fonte da inspiração, que inspirou os homens, usou os homens para realizar o projeto. Vamos. Última questão. Quem é o autor da inspiração? Vamos em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, o autor da inspiração é próprio Deus. Então, quando dissemos isso, o autor da inspiração, não estamos dizendo o homem como falamos na palestra tem que ser o homem. Por exemplo, eu disse, me inspiro em alguns pregadores. Você pode me perguntar, por exemplo, então, vamos dar exemplo assim, não vou falar, ok, vamos dar exemplo, não é?
a pessoa que fez uma música dizer tem voz de tal, ele vai dizer assim. Então, eu, para ser assim hoje, que me inspirei tanto, me inspirei em tal fulano. Como vou dar exemplos, jogador, para que percebamos, por exemplo, Mbappé diz para ele chegar no nível, está, porque se inspirou no Cristiano Ronaldo. Então, o ator da inspiração da vida dele foi Cristiano Ronaldo. Então, para dizer que é um dos exemplos simples, então, para dizer que o ator da inspiração é Deus. Então, estão a dizer, os homens não teriam como para escrever-se a Bíblia se o ator não fosse Deus. Então, dizer que a Bíblia não parte do homem. A fonte foi o Espírito Santo, mas o ator é o Espírito Santo. Estamos a dizer que o homem nada possa fazer. A Bíblia não tem o ator como homem. Não tem o ator o homem, precisa a própria fonte do Espírito Santo, o ator é Deus. Significa o quê? Deixa lá, se vamos no 1 Coríntios, deixa lá, 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, se não estou enganado. Deixa eu ver. Pois conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele. Também, de uma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, por exemplo, o apóstolo diz, ninguém conhece os pensamentos de Deus se não for o Espírito Santo. Então, o ator é o Deus. Então, a fonte é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo é que ele conhece os pensamentos de Deus. O Espírito sabe o que Deus queria. O Espírito Santo sabe o que Deus queria nos homens. O Espírito Santo sabe o que Deus esperava nos homens. O Espírito sabe o que Deus quer que os homens saibam. O Espírito sabe o que os homens querem que Deus que faça. O Espírito Santo sabe o que Deus quer como que viva. O Espírito Santo sabe o que Deus quer que os homens já acreditam no que é. Então, para dizer que o ator da inspiração é Deus. Então, a fonte é o Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou os homens de acordo relacionado ao ator da Bíblia Sagrada que é Deus. Então, o Deus é ele que pertence à Bíblia Sagrada. Então, para dizer, a Bíblia Sagrada é o livro de Deus. A Bíblia Sagrada é um livro é um livro que pertence a Deus. Isso é um livro inspirado por Deus. É um livro que diz toda a escritura é inspirada por Deus. Por dizer que toda a palavra que o homem escreveu é a palavra de Deus. Nenhuma palavra se encontra fora da Bíblia, não for o próprio Deus. Então, por isso Deus que é o ator, o Espírito Santo trabalhou dentro. Se tu vais no livro de Éxodo, se não estou enganado, capítulo 34, diz que para Deus escreveu os mandamentos por seu dedo. Depois Deus os 10 mandamentos, já está para dizer que o próprio Deus ele mandou-nos para escrever as suas leis. E se vai no Éxodo capítulo 19, está lá no canto no fim, Deus fala como dizer, vai dizer o povo que deve fazer nos 10 mandamentos, se não estamos fugir a minha memória, esse tipo de coisa. Anda para dizer que Deus é o ator, mas a fonte é o Espírito Santo. A fonte é o Espírito Santo, mas o ator da Bíblia Sagrada é Deus. Por isso, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, dizemos que outra palavra, toda a Bíblia pertence a Deus. Deixa eu dar exemplo com outras palavras simples para que percebamos. Deixa-me dar exemplo simples para que percebamos. Estamos a dizer que, por exemplo, quando tu faz carta, nós vamos conhecer pela letra. E tem pessoas que conhecem a letra, por exemplo. Há pessoas quando faz qualquer documento, depois pede assinatura. A pessoa só para assinatura consegue ver essa assinatura é do Arcel. Então podemos dizer que aquela assinatura da carta pertence ao Arcel porque foi o Arcel que assinou. Ou quando você faz uma carta, então a pessoa conhece pela leitura, não precisa ver quem escreveu a carta, só a pessoa precisa ver a leitura. A pessoa vai dizer que essa leitura da carta pertence ao Arcélio por causa da leitura. Essa leitura da carta pertence a Maria. Essa leitura da carta pertence ao João. Então isso para dizer que é da forma que fica a ser reconhecido a carta a quem favorece, a quem pertence. Então a pessoa acaba conhecendo pelas leituras sem ter a pessoa ter assinado o seu próprio nome. É da mesma forma que a Bíblia, quando diz toda a escritura inspirada de Deus, é da forma para que a palavra de Deus fica reconhecido como o único livro que pertence a Deus, ou fica reconhecido como a palavra de Deus, ou fica reconhecido que é próprio e é o
o livro de Deus. Então, por isso, quando a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada de Deus, é para que seja reconhecido que não houve nenhuma colaboração com o homem. Que toda coisa, da mesma forma, quando tu faz uma carta completa, vai ver pela leitura que não houve a outra pessoa que se meteu na sua carta. Por exemplo, aqui tenho vários cadernos que escrevo muitos temas que tratam esse tipo de coisa. Então, por exemplo, quando pega todos eles, não vai ver nenhuma leitura de outra pessoa. Sou eu que trabalho com esses cadernos, não ninguém. Então, por pegar minha leitura sequência, logo vai ver esse caderno da série. Vai pegar outro caderno, esse caderno é do Arcel. Tenho volta de 4, agora está no quarto caderno a escrever assuntos relacionados com Deus. Então, mesmo que muitos cadernos não uso, por exemplo, tem 3 cadernos, estou a usar tudo, eu trato, eu sempre procurar nova matéria para tratar, mas a pessoa só por pegar aquela matéria logo vai ver que aqueles cadernos pertencem ao Arcélio. Anda para dizer o quê? É da mesma forma quando Deus diz que toda a escritura fez para Deus, quer que nós reconheçamos 100% que a Bíblia é o livro dele, a Bíblia pertence a ele. Que é ele que é o dono da Bíblia Sagrada, posso dizer assim, ele é o dono da Bíblia Sagrada. Que diz toda a escritura foi inspirada por Deus. Anda para dizer que todo esse livro faz parte de Deus. Anda quando eu falo da inspiração, estou a falar que a inspiração, os homens foi usado, não teve nenhuma colaboração, não entra a ideia do homem, o homem foi guiado, o homem não pensou como Deus é, o homem não imaginou que deve escrever, que vem da parte de Deus, o homem não pensou que deve escrever, que agrada a Deus, o homem não pensou que é necessário para que façamos, que vai agradar a Deus, não vai agradar, o homem não foi pela sua experiência para escrever o livro de Deus, o homem não conviveu, por exemplo, eu posso escrever a minha história, falar da experiência que eu estou a ter com Deus, o que teve com Deus, isso não estou a ser inspirado, só tenho que diferenciar. Por exemplo, muitos atores falam só testemunho da sua vida, como andou com Deus, isso não chama inspiração. Os homens falam, por exemplo, falam coisas que Deus já falou com eles na vida, isso não é inspiração. Então, a inspiração, por exemplo, Deus, como nós pregadores, principalmente aqueles pregadores que entendem quando são usados totalmente na dependência do Espírito Santo. Então isso não tem nada a ver com a inspiração. Então por quê? Porque nós somos capacitados pela graça de Deus, totalmente pela sua graça. Pois a matéria que eu escrevo é a capacitação sobrenatural de Deus. Quando digo isso, não estou a depender de pass copy, não faço matéria de copiar. Porque existe pregador de pass copy, quando diz pass copy que copia. Então esses pregadores não têm nada de especialidade para dar, só vive atrás dos pregadores. É bom escutar outros pregadores, isso faz bem. Por exemplo, eu tenho outros pregadores que eu escuto para ter e não para copiar, temos que entender. Mas a maior fonte principal sempre busca em Deus, isso temos que entender. Mas tu disse que era isso, mas que era chegar. Eu quero dizer, isso não tem nada a ver com inspiração. Não tem nada a ver com inspiração. Isso para dizer que, por exemplo, tem pessoas que têm uma intimidade profunda com Deus. Tem uma intimidade profunda de falar coisas, você pode cair. Isso não significa fora inspirado com Deus. Tem pessoas que vivem uma vida com Deus como algo normal. Isso não significa uma inspiração. Tem pessoas que te falam sua testemunha todo dia, toda hora. Isso não se chama inspiração. Pessoas que te falam de uma forma incalculável. Isso não chama-se inspiração. Quando falo isso, quer dizer que a fonte principal da inspiração é Deus, ele inspirando os homens para escrever o propósito dele. Então temos que ter inspiração. Porque uma pessoa pode ter intimidade com Deus, falar semente por causa da pessoa que Deus tem, a correlação com a pessoa, não está a inspirar a Deus. Pois a Bíblia diz que Deus fala como dizer, face a face. Deus não estava a inspirar Moisés, era uma relação íntima que tinha com Moisés. Temos que entender. Pensa Moisés, ele não gastou tempo para escrever o que estava falando com Deus, estava falando com Deus, porque não tem nada a ver com parte de Deus. Moisés podia fazer um livro da história de mais profunda, podia falar das coisas que viveu com Deus, podia falar a caminhada que teve com Deus, podia falar a relação que teve com Deus. Isso não é relação, isso é parte do homem. Anda para dizer que a aspiração não parte daquela experiência que eu convivo com Deus. A aspiração não parte daquele que eu estou a ter dia de apoio. A aspiração já foi feito e nunca mais haverá mais aspiração. A aspiração é um livro já fechado.
Penso no livro do Apocalipse, diz que no capítulo 22, versículo 18 e 19, nada possamos diminuir para depois podemos aumentar, porque ele diminua e receberá menos açoite, que aumentar receberá mais açoite, como exercício está enganado, para dizer que toda a Bíblia já está completa sob a inspiração de Deus, porque a inspiração parte de Deus para o homem, não parte do homem para o Deus. A aspiração não parte de Deus com o projeto do homem. A aspiração parte de Deus para ele mesmo, falando que ele é, o que ele quer, o que espera. A aspiração não é aquilo que Deus está fazendo. Como eu, por exemplo, eu sou pregador pela graças a Deus. Isso não tem nada a ver com inspiração. Posso pregar todos os dias temas super revelados, capacitados, sobrenatural. Isso não tem nada a ver com inspiração. Isso quero que as pessoas entendam. Posso escrever milhares de livros, não tem nada a ver com inspiração. Inspiração é o livro, Bíblia Sagrada, forte. A inspiração estamos a dizer que parte própria da ideia de Deus. Por exemplo, há coisas que eu busco, Deus tem que se manifestar. Por exemplo, quando eu, para começar e servir Deus, eu oro dizer Deus musa, Deus musou. Isso não parte de Deus, parte de mim. Musou como pregador, eu sou pregador. Outro tempo eu cheguei, por exemplo, orei, disse assim, Deus, assim, eu quero conseguir pregar um versículo, só um versículo só. Ir pegar um versículo, pregar até o fim. Iniciar a minha pregação, do início com o meu versículo terminar. E Deus me usou nessa graça. Então, isso para dizer também, isso parte do homem. Então, por exemplo, Deus, usou Moisés. Deus, da forma como Moisés viu, da graça, mesmo que parte de mas Deus parte por causa do Moisés. Então, Deus entrou na colaboração do homem para usar Moisés daquela forma, porque o povo estava na escravidão, o Deus queria mostrar o seu poder de extraordinário. Então, para dizer que Deus, quando ele fala com extraordinário, é colaboração, como quando usa Deus é colaboração. Isso não tem nada a ver com inspiração, não tem nada a ver com inspiração. A inspiração parte direto da pessoa de Deus, sem nenhuma ideia do homem, sem nenhuma colaboração do homem, sem um envolvimento, ele direto se manifestar. Por exemplo, quando hoje o Éxodo, capítulo 32, quando Deus quando eu vou dizer, faz idolatria, eu vou dizer, zanga. Deus vai ter, como dizemos, ele vai ver todo o povo que está fazendo lá mesmo. Então Deus diz, estou zangado que destruir todo o povo. Então o povo, vou trazer um novo povo para ti, o eliminador. Moisés depois entra em contato com Deus, dizer para Deus, para você tem que se arrepender. Lembra a promessa que tem feito, vais tirar de Israel do Egito para terra Canaã. O que pensarei as pessoas, tudo, exatamente. O Moisés que entrou em conforto com Deus, Deus acabou a se arrepender por causa do Moisés, não por causa dele. Até para dizer que quando Deus faz algo, ele colabora com o homem, mas quando ele mesmo ele como a inspiração divina, não tem nada a ver com a colaboração do homem, não tem nada a ver com a especialidade do homem, não tem nada a ver com a intimidade do homem. Isso está a ver com o próprio, não tem nada a ver com a especialidade do povo, não tem nada a ver com a qualidade, está a ver com o próprio ele. A inspiração é Deus próprio, ele que se inspirou os homens, da mesma forma que é feita a Constituição da República. A Constituição da República é feita, não importa se as pessoas são boas, as pessoas são boas, não são mal, as pessoas são honestas, não são honestas, é por causa da segurança do cidadão, tem a ver direitos. Acabou. Se as crianças são maus, isso não tem nada a ver, é para a segurança da própria criança. Existem homens, mulheres chatas, isso não tem nada a ver para a própria segurança da mulher. Existem homens chatos, isso não tem nada a ver para a segurança dos homens. Existem patronatos chatos, isso não tem nada a ver para o bem do patronato. Existem trabalhadores chatos e péssimos, horríveis, isso não tem nada a ver. Dá para dizer também, a lei vem por causa do propósito para garantir a vida do homem. Então Deus também usou, Deus ele inspira os homens por causa dele, para que os homens saibam que ele realmente é, o que ele é permitido, não permitido, o que existe, não existe, então muitas coisas. Então depois vou falar sobre a revelação do vídeo. Então assim, a inspiração, a Bíblia é o livro inspirado por Deus, a fonte da inspiração é o Espírito Santo. Deus usou os homens para o seu projeto. Então, um povo específico. Então, a inspiração significa ser guiado, que for guiado pelo Espírito Santo, é impelido pelo Espírito Santo. Então, é isso a fonte principal da mensagem de hoje sobre inspiração. Saiba que
Deus, o propósito que Ele tem contigo é te revelar hoje sobre a inspiração que Ele te mostra ao homem. Quando Deus tem propósito, Deus nos revela ao próprio homem, dizer, Pai, verdadeiro, o livro inspirado é a Bíblia Sagrada. Não há outro livro que foi inspirado por Deus. Que Deus, pessoas que inspirou, são pessoas que fazem parte do povo de Israel. Não há outro grupo fora do povo de Israel que foi inspirado. Vou falar outro dia sobre esse livro que foram inspirados, que dizem foram inspirados, mas não faz esta inspiração. Anda para dizer, não, é isso que Deus, quando nos mostra o propósito de Deus, mostra o religioso, dizer que o livro inspirado é esse, para o povo religioso não ser enganado, mostra os cristãos para que estejam, o filme tenha certeza, o livro inspirado por infringimento do povo salvar nesses religiosos, e mostra o pecador, dizer, esse é o livro, Deus se inspirou nos homens, para que os homens soubessem a vontade dele. Para que soubesse o Deus. Deus se inspirou-se. Da mesma forma que coloca as pessoas na República para sabermos quais são os nossos direitos e os nossos deveres. Da mesma forma, Deus estabeleceu a Constituição da República Divina que foi inspirado os homens para que nós saibamos a um Deus verdadeiro, saibamos ao único Deus. Este livro pertence a ele, não pertence ao homem. Este livro é o livro dele, não o livro do homem. Muito obrigado, reflexão, penso, se inscrever no meu canal, estará me abençoar, me ajudar a crescer, penso, colocar likes, gostou, se não gostou, coloca dislike, não gostou, penso nos comentários, comenta o que achou do vídeo, comenta nos comentários o que deu para valer, o que não deu para valer, coloca nos comentários qual é a sua dúvida, ou entendeu a matéria, não entendeu, ou entendeu a inspiração, ou entendeu, não entendeu sobre os profetas, ou não entendeu sobre a fonte do Espírito Santo, ou não entendeu. Coloca qualquer dúvida, assim mesmo como aprendemos. Ninguém pode perceber sem entender, como eu sempre gostei. Se quer entender, quer perceber, procura entender. Penso a maior parte também que compartilha o vídeo e também colocar notificação para ser atualizado todo o vídeo que penso, compartilha nos seus grupos, porque esse é o propósito Deus que tem contigo, comigo também, com aquelas outras pessoas. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado, que tenha ótima dia e noite, que Deus possa vos abençoar, sem medidas, que benção. Quando falo benção, não falo essas bênçãos, estou a ser enganado e falo benção. O propósito de Deus que tem contigo, esse que é o maior benção. Obrigado.